Olá, você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio Câmara Bauru, na rede de emissoras públicas de rádio e televisão e também pelos canais abertos e fechados a partir aqui de Bauru. Nós conversamos hoje sobre a cachaça. E se você não experimentou, não viu o gosto, não sabe o que é identidade nacional. Nós vamos conversar com um pessoal que fez uma busca, uma pesquisa, um estudo, tanto do ponto de vista literário como cultural e, obviamente, sociológico e histórico sobre esse nosso aperitivo cultural do dia a dia. Maurício Aire, ele é autor e organizador, junto com a Joana Monteleone, do livro Cachaça, História e Literatura, e nós vamos conversar com você que Brasil se vê através da cachaça. Maurício, muito obrigado no seu tempo aqui, sem cachaça e com muito frio aqui em Bauru, não sei como é que está onde você está, acho que na capital, conversar conosco aqui pela Rede Pública de Rádio e TV. Obrigado, Nelson, pelo convite. Sim, está uma manhã muito fria aqui em São Paulo. Tá. Como que vocês organizaram essa história? Porque todo mundo se mete um pouco a tentar pegar o rótulo desde o boteco, a achar que conhece um pouco de cachaça, mas no sentido muito mais da apropriação ela do dia a dia. Agora, lá tem mitos, rótulos e questões não tão estudadas. Vocês tentaram ir além do gosto da mistura da aguardente. Conta um pouco sobre essa organização e o que vocês conseguiram de um processo tão rico sobre essa identidade nacional a partir deste, eu vou chamar de aguardente aqui, mas aqui no interior a gente chama de cajibrina. Canjibrina, fantástico. Justamente, né? Quer dizer, a cachaça ela é tão presente na vida brasileira, sobretudo na cultura popular brasileira e de toda a extensão do território nacional, né? A gente pode dizer assim. Que muito se sabe sobre a cachaça, assim, no sentido tanto de um senso comum quanto ah, de certos aprendizados, né, que as pessoas vão passando adiante. Mas como a cachaça também ativa muito a imaginação, né, muita coisa se diz que pode ser das coisas mais interessantes de ouvir, sobretudo quando você tomou uma cachaçinha, mas que não necessariamente responde, né, a critérios científicos e de uma pesquisa com fontes, com método, né? Então, é claro que há estudos tendo a cachaça como tema realizados aí já há algumas décadas, né? Mas ainda há muita carência de estudos sobre a cachaça, né? Então, o que a gente procurou fazer, né, eu e a Joana, né, a gente se conheceu, na verdade, fazendo um parênteses assim, antes de terminar a minha frase, né, a gente se conheceu durante a pandemia. A Joana ela é uma historiadora, especialista na história do açúcar, e a cachaça, ela nasce, né, dentro do universo da cultura do açúcar. Então, ela resolveu, por uma demanda que ela tinha também, dar um curso sobre história da cachaça, né? E ela acabou usando uma série de coisas que eu já tinha escrito a respeito, né? Eu sou um estudioso de literatura, então eu estudo esse tema, literatura e cachaça, já aí há uns bons 10 anos, né? E eu fui assistir ao curso dela e a gente então se conheceu, resolveu a partir desse consenso, né, de que, olha, falta material, ainda há muito que se produzir, ainda há muito que se conhecer sobre a história, a cultura da cachaça, né, de um jeito mais aprofundado, a gente resolveu produzir esse livro convidando pessoas, né, pesquisadores, tanto da área da história quanto da área dos estudos literários, que, de algum modo, abordavam a cachaça. Então, esse livro é uma contribuição, né, é um passo, né? Ele está longe de ser, não vai esgotar o tema. Esse tema ainda vai exigir muito, muito trabalho, mas ele é um passo e acrescenta algumas peças na construção, né, desse conhecimento. Quando a gente está aqui no interior e aqui na nossa região, como o interior paulista, mineiro, como você bem sabe, tem muitos alambiques, né, de produção artesanal, alguns
com circunstância premium já, isso também aguça o nosso universo de olhar um pouco para trás. Alguns vão até os Bandeirantes, a gente pode falar dele daqui a pouco, mas se a gente for lá no começo da história, a gente vai perguntar ou para o movimento escravagista ou para a questão da própria vinda dos portugueses para cá. Onde o ponto de partida você acha mais tranquilo ou mais consolidado para a gente poder inserir a cachaça no nosso universo? Então, essa pergunta é muito boa, porque a gente sempre, quando vai contar uma história, a gente quer saber onde ela começa, né? E há uma série de hipóteses assim que circulam quase como certeza nos meios, vamos dizer, nos meios cachaceiros, né? Quer dizer, entre os produtores, entre as pessoas, os entusiastas, né? Mas que não necessariamente respondem também, até como hipótese, né? A uma fundamentação que a gente possa considerar convincente. Então, o que eu considero, né? A, a produção do açúcar, né, ela vem como um modelo testado pelos portugueses, primeiro nas ilhas atlânticas, ali, né, na Ilha da Madeira, nos Açores, né, e Cabo Verde, né. Então, eles testam o modelo. E o que era esse modelo? Era a cana-de-açúcar, que é uma gramínea de origem asiática, que faz todo um caminho ali pelo sul da Ásia e vai chegar na Europa. A mão de obra escravizada africana, né, e a tecnologia de produção que era europeia, né, toda o aparato do engenho, né. Então esse modelo que junta essas três peças para produzir o açúcar, que vai ser essa primeira grande commodity global, né, ah, ele está testado ali como modelo nessas ilhas e vai ser trazido para o Brasil, que vai se tornar o grande produtor mundial, né, o maior, né? Até hoje né, o maior produtor de açúcar e álcool, a gente de cana, né? Então, a questão da cachaça é saber, primeiro, se ela começou desde o início da colonização, ela teria sido testada já, né? Já faria parte desse modelo testado anteriormente, né? Não faria sentido que lá fizesse o modelo e traz para cá e de repente surge a cachaça, né? Então essa é a primeira hipótese. A segunda, então se foi nesse momento, logo no início da implantação do ciclo do açúcar, né, ele já viria de antes, né? Acontece que, pelo menos de tudo que eu já pesquisei, eu vejo que a cachaça começa a aparecer, por exemplo, nos registros históricos, o que os historiadores contam sobre a Ilha da Madeira, por exemplo, é que ela começa a aparecer mais ou menos na mesma época que a documentação começa a aparecer no Brasil, que é no início do século XVII, né? Existe também algo que é importante de considerar, né? Existe um cronista chamado Gabriel de Souza, né? Gabriel Soares de Souza, que registra uma viagem que ele faz, sobretudo pela região açucareira do Brasil. Ele vai percorrer, por exemplo, quando a gente fala de açúcar, a gente está falando sobretudo de Pernambuco, Paraíba, né? E o recôncavo baiano era o principal, a grande produção do açúcar no Brasil estava nesses pontos, né? E ele vai percorrer todos os engenhos da Baía de Todos os Santos e não fala de cachaça. Isso ele faz já no final da década de 1580, o que nos leva a crer que ainda não existia. Quer dizer, se naqueles engenhos que estavam no centro da produção açucareira você ainda não via, né? Então, quer dizer, existem hipóteses tratadas quase como certeza, por exemplo, a partir da criação do Engenho dos Erasmos, aqui na Baixada Santista, né? Que começa já com o início da colonização oficial do Brasil, em 1532, né? Vem e se implanta o engenho, realmente se tenta produzir açúcar na Baixada Santista, mas
com menos sucesso do que em Pernambuco, por uma questão de clima, por uma questão de uma série de vantagens que havia ali, né? Mas não há registro também de que a cachaça estivesse desde o início, né, dessa colonização. Então, o que a gente pode dizer com certeza, no início do século XVII já se produzia cachaça, né? É provável que, como a tecnologia da destilação, né, já era conhecida, os portugueses já produziam a bagaceira, ou seja, a partir do bagaço da uva, né, e outros destilados eram produzidos na Europa, como a vodka, como o uísque, né? Então já conheciam a tecnologia. É possível que em algum momento alguém já tenha produzido, ao longo do século XVI, já tenha produzido com a fermentação e a destilação do caldo de cana, né? Mas o que a gente pode dizer com certeza é que nesse início do 17, sim, né? Como Isso corresponde, só para Legal. fechar, desculpa, há uma explosão dos destilados no mundo, né? Tem um historiador importante francês chamado Fernand Braudel, né, que fala da revolução dos destilados, né? Você tem uma crise alimentar na Europa e os destilados passam a ser uma caloria barata, né? Quer dizer, e acessível e que permite a produção a partir, inclusive, disso, como um subproduto das frutas, do próprio açúcar, né? Então, essa é o quadro que a gente tem, né? Como há, do ponto de vista histórico, uma associação direta entre o movimento escravagista, o tráfico, lógico, de escravos, o Brasil, enfim, ficou 300 anos aí, né? O Laurentino tem uma sequência do escravidão que trafega muito esse espaço geográfico e histórico em relação a isso. Seria razoável imaginar pelo menos uma associação física ali de manufatura do açúcar em determinado momento, como matéria-prima da commodity que você falou, a relação com o movimento escravagista e daí como um subproduto, aí vem uma pitadinha aí de conversa de botequeiro. Falam as más línguas que os jesuítas, que não tinham muita conversa com a cachaça, usavam a fama de saber destilar vinho, porque os portugueses são bons nisso, para colocar uma birita no prato dos escravos. É lógico que isso é uma alegoria aqui colocada na nossa conversa. Bom, olha, essa parte dos jesuítas eu não sei te dizer, né? Mas acontece o seguinte, né? Quer dizer, bom, a partir do momento em que a cachaça começa a ser produzida, né? Ela vai ter essa explosão, né? E vai ter vários destinos, quer dizer, vários usos, né? A partir de 1650, né, ela vai inclusive ser usada como moeda de troca no tráfico negreiro, né? No tráfico de escravizados. Então, isso, enfim, é toda uma história complexa, da qual eu não vou saber dizer os detalhes, né? Mas pelo que eu li e ouvi do professor Luiz Felipe Alencastro, por exemplo, ele mostra que na em Angola, né? Quer dizer, quando esse trato dos escravos era feito não com moeda, né? Quer dizer, então havia toda uma questão da captura dessas pessoas, né? E essa troca acontecia com uma série de produtos. Podia ser madeira, podia ser tabaco, né? E aguardente, e aí chamada nesse movimento de jeribita, né? Então os produtores de aguardente para o tráfico eram chamados de jeribiteiros, né? E eles produziam e isso então já é uma ligação muito íntima, né, com a questão desse sistema de captura de pessoas, né, e submissão delas ao trabalho escravizado no Brasil, né? Ah, o que era então significava o quê? Você pegar um subproduto do açúcar ou determinadas regiões se especializaram na produção de cachaça, sobretudo o litoral fluminense, né?
que onde o açúcar produzido não tinha a mesma qualidade, não se conseguia obter a mesma qualidade, nem a mesma produtividade do açúcar do Nordeste brasileiro. Então, sobretudo na região da Baía de Guanabara e indo para o sul, onde hoje tem a produção famosa, a produção de Paraty, né? Eram regiões que se especializaram na produção de cachaça. Os engenhos se especializaram na produção de cachaça, mas principalmente naquele momento ali, século XVII, sobretudo, para o comércio de escravizados. Então, tem isso. Mas tinha muitos outros consumos. Você tinha o consumo justamente como um complemento alimentar para os escravizados, né? Então, essa coisa, eu acho que é menos, é muito contraditório para te falar assim, né? Porque ao mesmo tempo que se dava a cachaça para os escravizados, para eles aguentarem a lida do trabalho, quer dizer, o trabalho duro a que eram submetidos, né? Também, quando eles se aquilombavam, né? Ou seja, quando havia revoltas, quando havia fugas e a formação de comunidades de quilombos, muitas vezes se culpou a cachaça. Quer dizer, eles tomam cachaça e se revoltam, né? Como se fosse uma questão de bebedeira e não de uma legítima revolta contra um trabalho, uma violência, né? De submeter a pessoa à servidão. Então a cachaça podia ser até um estímulo, né, de ajudar a pessoa a não suportar mais e tomar uma coragem, né? Mas botar, então existe essa coisa contraditória. Ao mesmo tempo se dá a cachaça para o escravizado e ao mesmo tempo, quando ele se revolta, se põe a culpa na cachaça. Você Essa tem, fama vai acompanhar a cachaça até hoje, né? Quer dizer, Você está apontando uma série de vetores aí que, ora, descambam para o sociológico e para o caráter, tá, né, psicológico, social aí, da importância da cachaça como identidade nacional, que ao mesmo tempo em que ela era uma matéria de escambo, né, de troca, como você está falando, num determinado momento da história, de outra pela contradição, o senhor do engenho não queria ver o escravo dele embebedado. Ao mesmo tempo tinha a função do ópio aí, de trabalhar a tortura dos trabalhos do dia a dia, né, enfim, a que eram submetidos os escravos, como é reconhecido. Em um outro ponto da história, você tem daí a cachaça como a apropriação de um elemento de rótulo social relacionado ao alcoolismo, com o bêbado na identidade nacional. Talvez o Brasil, depois um pouco do êxodo rural, tenha exacerbado isso, presente até hoje no nosso dia a dia, né? A figura do botequeiro, do cara que toma a pinga em si. Esses elementos todos tornam a cachaça, não só aqui de forma simplista que a gente está falando, ainda mais importante do ponto de vista da nossa identidade? olha, isso que você coloca, né? Uma coisa importante a gente refletir a respeito, né? Porque o que acontece? A grande tradição da bebida no Brasil é da cachaça, né? Então, o vinho, sobretudo, era restrito a uma camada, a uma elite econômica, né? Quer dizer, o vinho do Porto, né? Então, eram bebidas que, ao longo dos séculos, né, até a entrada da cerveja e a popularização da cerveja, a cachaça sempre foi, né, a grande bebida da sociedade brasileira. E, e aí, o que acontece, né? Quer dizer, como ela é associada justamente às camadas populares, né? Há todo um processo de construção ideológica, vamos dizer assim, de como você está usando a palavra rótulo, né? Eu acho que é isso, quer dizer, de rotular o indivíduo na situação mais precária, né? Então, quando você vê o indivíduo morando na rua, uma série de condições de vulnerabilidade e que toma, às vezes não é nem cachaça, é uma aguardente de péssima qualidade que ele compra ali, muito baratinho, né? Mas que nem responde aos critérios técnicos da cachaça, né? Então, isso se torna, no vocabulário corrente, né, palavras como pinguço,
mesmo cachaceiro, né? Tudo isso vai ser usado para se referir. Depois, o indivíduo pode encher a cara de uísque, né? Se ele está ali bem na fita, tudo bem. Mas se ele cai, olha esse cachaceiro, né? Olha esse pinguço, olha o, né? Então, realmente isso é preciso refletir, né? Porque a cachaça, como você ressaltou, né? Quer dizer, existe uma produção de larga escala, né? E que está associada a necessidades, populações em vulnerabilidade que vão buscar na cachaça, às vezes até uma caloria, né? Quer dizer, um suplemento alimentar que ele encontra, mas você tem a cachaça, né? Ao mesmo tempo, uh, num processo, né? De qualificação muito importante, vivido nos últimos 40 anos, sobretudo, e a cada década acelerando exponencialmente, né? Então, hoje você tem centenas na casa dos milhares de produtores no Brasil produzindo cachaça de altíssima qualidade, né? Equiparável a qualquer destilado de alto nível no mundo, né? E, e a gente vivendo essa contradição, né? Quer dizer, de que ainda circula, né, no vocabulário brasileiro, uh, associações, né, que são uh, é, associadas a uma situação de vulnerabilidade, né? Quando e aí vem essa dificuldade, né? Assim, a gente fazer uma espécie de psicanálise social brasileira e olhar e ver o seguinte, que a gente precisa, na verdade, cuidar dessas pessoas, né? E olhar para a cachaça, o quanto ela aporta, né, para a sociedade brasileira em termos de cultura, em termos de riqueza, e muitas vezes, como a gente vê na obra de um Jorge Amado, na obra de um Guimarães Rosa, são essas pessoas justamente pobres e que eventualmente se excedem, porque pobre não pode se exceder, né? Quer dizer, se o indivíduo toma o uísque e cai no sofá, não tem problema, mas se o indivíduo não tem onde cair, ele vai ser taxado, né? Vai ser. Mas são essas pessoas que criaram toda uma cultura, historicamente, criaram toda uma cultura ligada à cachaça e uma riqueza incrível, né? Então, ligada aos modos de beber, aos modos de. A uma medicina popular, né? Então, que tem toda uma associação com a cachaça, ligados a uma série de crenças e uma religiosidade, uma espiritualidade popular, né? Que vai trazer para hoje, ou modos de armazenar a cachaça, né? Que vão trazer um material rico a ser hoje, né? Uh, trabalhado, inclusive, em centros de pesquisa, em universidades, ou em produtores de excelência que buscam, né, essa excelência, mas que muitas vezes vão se aproveitar de uma tradição popular, né, que é construída assim, né, por essas mesmas pessoas que eventualmente vão ser as taxadas de ser com uma negatividade. É, então, então é isso, né? Essa contradição que é difícil a gente entender na cachaça, né? Porque ela, ao mesmo tempo, ela é tratada como um produto que fala das raízes mais profundas da brasilidade e, por outro lado, às vezes associada a coisas que, vamos dizer, deterioram a sociedade, né? Então, a gente precisa ter esse olhar complexo, né? E entender que, no fundo, o Brasil é essas duas coisas que precisa tratar dos seus problemas e degustar as suas qualidades. Tá, para não explorar teu tempo, eu ia pedir, você comentou sobre a questão religiosa, lógico, a ligação com os rituais afros, esse instrumento de resistência também, mantido no tempo, de certa forma, através desses rituais, a questão folclórica. Os bandeirantes, eles chegaram a explorar a questão da cachaça ou da aguardente primitiva nos processos de ocupação? Os bandeirantes,
é muito interessante isso, né? O Sérgio Buarque de Holanda, né, esse grande historiador e que se dedicou a entender os bandeirantes, que eram esses chamados, né, na época de sertanistas de São Paulo, né? Ele fala uma coisa muito interessante naquele livro Monções. Ele diz o seguinte, que ah, essa população paulista, ela tem no momento ali nessa virada do século XVI, XVII, uma adaptação muito grande ao, a esse meio, né? Então, muito da cultura material dessa população, ela é aprendida, por exemplo, das populações indígenas. Então, aí a prevalência do milho, o jeito de se relacionar com o meio natural, até o jeito de se vestir. Então, apesar, a gente sabe, né? Quer dizer, você tem toda essa figuração dos bandeirantes como grandes fazendeiros ali e tal, tudo, mas eles não usavam bota, eles andavam descalço, eles não tinham todo esse aparato. Mas, e aí entra a cachaça, o, o Sérgio Buarque aponta que uma das permanências mais vigorosas da cultura europeia na cultura material dos sertanistas paulistas era justamente a destilação, como uma técnica muito antiga, né, trazida da Europa, e isso se deve a uma razão muito importante, quer dizer, a cachaça, né, a aguardente da terra, né, como se dizia naquele momento, ela tinha uma função fundamental para os bandeirantes, né? Eu diria duas, né? Isso, inclusive, de algum modo está tratado num texto que tem no livro da Rafaela Basso, né? Ela fala sobre os sertanistas paulistas avançando um pouco até o século XIX, né? Que eram duas funções. A primeira, como medicamento. Então, a cachaça era obrigatória, quer dizer, você levar as chamadas frasqueiras de aguardente nas expedições, né, nas bandeiras, era obrigatório porque ela era remédio para tudo. Antiofídico, usado para passar, eventualmente limpar alguma ferida, ou para tomar contra todos os males, assim, né? Se entendia, né? Isso vem, inclusive, de uma tradição alquímica europeia, de que a cachaça poderia. Então, eventualmente, com infusão de ervas, infusão de folhas, de raízes, etc., usar como medicamento. Então, isso era fundamental. E muito bem cuidado. Então, era assim, tinha que se preservar esse medicamento ao longo de toda a expedição. Mas também era no final do dia, né, literalmente, né, não como expressão, mas no final do dia de cada expedição, era também a possibilidade de você reunir ali as pessoas e tomar um golinho, aquilo que eu gosto de chamar da terra-mãe engarrafada, né? Então você está numa expedição a milhares de quilômetros distante do seu lugar, né, da sua terra, e você naquele momento você tem uma espécie de reencontro, né, com a bebida ali, um reencontro com o seu lugar de origem, né? Você traz aquilo na sua garrafa, né? Vinícius de Moraes falava que o uísque era o cão engarrafado. Eu acho que a cachaça, nessa situação, é a terra-mãe engarrafada. Você leva junto e mama um pouquinho dela junto com as pessoas e se reencontra, né? Então isso é muito importante. Isso vai ser da tradição caipira, né? Ah, Guimarães Rosa fala muito disso, né? Tem muito presente esse lugar, né? Onde você vai ponderar uma cachaça, quando você precisa de um certo lugar reflexivo, né? Um lugar existencial, né? Não necessariamente um lugar físico. Você pega uma cachaçinha e vai pro seu canto, ou vai passear em estado de reencontro consigo, né? Maurício, a gente quer muito agradecer, inclusive, sua paciência com o tempo aqui, em teletrabalho pelas emissoras e ter conversado com a gente. E eu não vou deixar no final, lógico, saber o link para a gente espalhar aqui junto em áudio e
e vídeo para as pessoas poderem ter acesso ao livro, mas a gente, se você considerar no final do ar, a gente coloca como GC aqui de ponta de tela, mas fique à vontade. E para encerrar, você poder falar um pouquinho do Mário de Andrade nessa história, por causa da veia literária aí, né, que está, enfim, da sua pesquisa, para a gente fechar esta aguardente prêmio nosso aqui com uma citação, no mínimo, razoável e necessária. Legal. Bom, sobre o livro, eu não tenho aqui de cabeça o link inteiro, mas o melhor jeito é acessar o site da editora Alameda, né? E procurar lá Cachaça, História e Literatura. Se jogar no Google, em qualquer buscador, você vai rapidamente chegar no link da editora e você consegue comprar, vai receber em casa, com muita facilidade. Legal. Então, Alameda, né? Editora É, Alameda. Bom, sobre o Mário, a gente transcreveu e publicou nesse livro um pequeno ensaio que o Mário havia publicado no jornal, né? Ah, ainda no final dos anos 50, nos anos 40, desculpe, e que é curioso, chama-se Os Eufemismos da Cachaça, né? O Mário era um cara muito interessado pela cachaça como parte do seu interesse e pesquisa de vida, né, da cultura popular brasileira, né? E ele foi reunindo nas suas anotações, nos seus arquivos ali, notas sobre a cachaça. Isso está presente também num outro texto que tem no livro, que é do Lucas, né? O Lucas Avelar, o Lucas Brunosa Avelar, que ele justamente estudou os manuscritos do Mário, ele visitou os arquivos que ficam no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, né? Então ele teve acesso e pesquisou longamente esses manuscritos e traz em complemento e em diálogo com esse texto do próprio Mário, né? Esse texto é muito interessante porque mostra o Mário estudioso da cultura, né? Ele faz, como a gente sabe, né, viagens de pesquisa pelo ele vai à Amazônia, sobretudo Belém do Pará, ele visita regiões da floresta, ele faz uma viagem importante ao Nordeste brasileiro e colhe uma série de informações ali, e faz outras viagens para Minas Gerais, para o interior muitas viagens pelo interior de São Paulo, né? E, e esse texto dele é um pouco o registro, também em diálogo com outros pesquisadores folcloristas, né, que eram o modo como a pesquisa da cultura popular se configurava naquele momento, né? Ah, ele registra, então, sobretudo, diversos modos de se chamar a cachaça, associando também com modos vamos dizer, sentidos sociais da cachaça, né? Ele vai falar de eufemismos, no fundo, são todos os modos de chamar a cachaça, jeitos de nomeá-la, né? Que minimizam e, vamos dizer, azeitam a presença dela vamos dizer, rompem as resistências, né? Então, é um texto muito interessante ele é muito mencionado, assim, ele era quase lendário, porque, embora fosse possível acessá-lo nas hemerotecas digitais, ou seja, por exemplo, na Biblioteca Nacional, você entra no site, você consegue chegar ao a uma a publicação, né, a reprodução da publicação original. Mas isso não é fácil para todas as pessoas, quer dizer, são os pesquisadores que estão mais acostumados a fazer esse caminho todo que sabiam. Então agora está plenamente acessível, fácil, está aqui transcrito, cuidadosamente transcrito, né? E, é um texto extremamente interessante que estabelece justamente esse diálogo entre o Mário, pesquisador da cultura e, de algum modo, historiador, e o Mário, escritor, modernista e totalmente imbuído da cultura popular brasileira, preocupado em entender, em descobrir o Brasil, como ele dizia, né? O Brasil que estava aí, mas que
faltava trazê-lo para o proscênio, né? Trazê-lo para frente da cena da cultura brasileira, e que os brasileiros pudessem conhecer o Brasil, né? Acho que isso ainda, com a cachaça ainda é assim. O Brasil ainda precisa se conhecer através da cachaça. Maurício, muito obrigado de novo de ter emprestado seu tempo, mais do que isso, de ter trazido os recortes com a gente aqui do livro. A gente está no rodapé com enfim, o acesso ao Cachaça, História e Literatura, para a gente falar da nossa identidade cultural. Cachaça, cajibina, cana, curtida, corote, carvalho. Contracultural, quem sabe?